Uma das coisas que desafia muito o homem pensante, esse homem rico em razão, em pensar e, sobretudo, questionar e buscar resposta para aquilo que às vezes compreende, perguntando por que assim algo existe e funciona. E este homem estabelece então uma necessidade de se ver num limite que ele necessita ter resposta. E nós então vamos em direção a Deus. Um Deus que se explica por uma revelação bíblica e pela própria natureza. E esse Deus que é adorado, esse Deus que é buscado no mundo todo, esse Deus que deixou no homem um vazio do tamanho dele, porque este homem ele tem sede e precisa de Deus, esse homem precisa adorar, ele precisa reconhecer-se parte de Deus e Deus como sendo fonte da sua própria vida. Isso tudo é muito importante para o homem, esse homem inteligente que precisa aprender a viver cada dia melhor. Ainda que alienado ele consiga qualificar um pouco a vida, mas no momento de desespero do abandono da própria racionalidade, em que ela produz o caos intelectual, em que ele não se organiza de forma tão espontânea, muito pelo contrário, o homem precisa refletir e mesmo assim ele não consegue organizar. O mundo é organizado, mas para a razão do homem ele é totalmente desorganizado. E esse Deus que organizou todas as coisas e que o homem desorganizou por sua rebelião, seu orgulho, ele precisa, por meio da adoração, encontrar o caminho da reflexão e do conhecimento de Deus. E isso é o que desafia o homem. O papel do adorador na comunidade é tema muito importante na vida e na fé cristã. É uma prática que envolve a vida de um cristão, não apenas em palavras, mas em ações, é mudança de mentalidade da relação com o mundo e através de um compromisso com o próximo, onde marcas profundas são estabelecidas nessa relação com Deus por meio do louvor, da prostração, do servir a Deus e pelos ensinamentos da Bíblia que este homem, então, ele aplica na sua própria vivência, sendo a Bíblia como regra de fé e prática, o meio para que o homem encontre e busque a Deus. Em termos práticos, isso significa que o adorador deve participar de uma maneira regular e presentificar a sua vida na comunidade, não apenas corpo, mas um espírito que se expressa e que se encontra com Deus na dimensão da alma, da vida, do movimento, da certeza de que Deus é um Deus vivo, o Deus que ele adora. É importante que o adorador esteja engajado e, sobretudo, ativo no ministério da sua comunidade, servindo ao próximo e contribuindo, participando com aquilo que ele tem, com seu potencial para a edificação da igreja, que é o corpo de Cristo, celebrando com alegria a Deus. E a adoração vai muito mais além daquilo que o homem às vezes tenta reduzir a canções, a orações e algumas expressões corporais. Até de certa forma muito bonita essa expressividade, porque ela vem com estética, ela vem com um campo de arte, com uma dimensão da arte que impressiona. E vem também numa dimensão que ela cria um campo místico, né, em que o homem sai de si mesmo, a catarse. Mas essa adoração ela deve se estender mais, não apenas como forma, mas como uma expressão de um relacionamento com os outros, servindo ao próximo. Isso é fundamental para que o adorador entenda que uma vida de adoração e de oração, ela inclui uma fé, e essa fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, proporcionando crescimento e conhecimento e, sobretudo, sabedoria diante de situações limites que a própria vida nos apresenta sem aviso prévio.
e uma sujeição à autoridade espiritual, que é o próprio Deus, submetendo-se à vontade de Deus. E neste processo, então, a adoração ela começa, então, a produzir unidade nessa pessoa e uma coparticipação da natureza de Deus, porque ele experimenta, quando ele está unido, refletindo a natureza do próprio Cristo. É quando que na igreja todos têm o mesmo objetivo, tanto em reconhecer a grandeza e a glória de Deus, como também a missão e o ministério que Jesus veio e realizou por nós. Refletindo a natureza de Cristo, todo o seu poder salvador, e assim, objetivamente, glorificar a Deus. Quando a igreja está desta forma, entendendo que seu papel de adoração é tornar a expressividade algo vivo, poderoso, para que Cristo na terra se manifeste através dos seus valores, dos seus ensinos, de tal maneira que isso vai produzir não apenas atos de adoração, mas vida de adoração. O adorador ele nunca está deixando de adorar, ele permanentemente ele está tendo uma vida relacional com Deus, porque ele está sempre elevando-se a Deus. A adoração unificada é um testemunho do poder de Deus para transformar corações, unir pessoas de culturas diferentes, de origem e perspectiva. A adoração ela traz glória a Deus, que é o autor da unidade na diversidade. A adoração fortalece a comunhão. Quando a igreja adora em unidade, ela experimenta uma comunhão profunda. Os laços são estreitados, a dimensão espiritual se amplia de maneira a solidificar e dar base naquele amor que a Bíblia diz que tudo vence. Um amor que nunca falha. Está lá em 1 Coríntios capítulo 13. O amor sempre vence, o amor nunca falha. O amor tudo pode. E isso impacta a sociedade, porque essa igreja, essa adoração, essa comunidade, ela é um farol produzindo uma esperança para uma sociedade que vive de maneira dividida e sem esperança. Quando o cristão vive realmente uma vida de fé, de expressão, de culto e de gratidão a Deus, é produzida uma harmonia ao seu entorno, ao seu derredor, e pessoas são atraídas a esse amor de Deus, de Cristo. A adoração na comunidade, na vida pessoal de uma pessoa, de alguém, produz uma jornada triunfante, em que fé, amor e a disposição de servir, cumprindo a missão, ou continuando a missão que Cristo deixou, quando ele disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir, dar vida em resgate de muitos. Então esse caráter de Deus é refletido nesta pessoa, quando ela se torna um farol de esperança para pessoas que estão desesperadamente perdidas no mundo. Então, a adoração ela tem início na família, quando você pode então ser talvez o instrumento de Deus para se revelar, Deus se revelar à sua família, porque por blocos a sua vida será uma pregação, uma carta viva para que eles possam ler. Nossa adoração na família deve estar conectada de maneira a sermos abençoadores. A adoração em família, ou culto doméstico, ou uma vivência que reflete o caráter de Cristo em nossas casas, vai fazer transcender a palavra, o poder da palavra de Deus, produzindo experiências marcantes e nos oferecendo diretrizes poderosas, não apenas para o nosso projeto de vida, como também para o projeto de vida da nossa família, e vai moldar-nos numa humildade e numa consideração e numa submissão e numa condição de estarmos suportando uns aos outros, dando suporte. Porque você vai entender que quando um dos seus familiares estiver vindo te agredir, ele está descendo, ele está caindo. E você então, como um amortecedor, você amortiza essa ira, essa condição decrescente de
de estar indo para o caos, você então suporta, você levanta, você dá direção a essa pessoa pela paz que Deus coloca no seu coração, por causa do momento em que você dedica a sua relação com Ele em momentos de adoração. A humildade, como Paulo descreve, não é uma atitude de subestimar a si mesmo, mas uma postura que reconhece a condição de todos e o direito de todos como membros da família, principalmente perante Deus. Todos devem e têm direito a conhecer o Deus vivo e a vida eterna. Conhecer significa reconhecer a dignidade e valor de cada um e, sobretudo, perceber a glória de Deus. E essa glória no lar, o primeiro altar que Deus estabeleceu para que o seu nome fosse adorado, independentemente de sua idade ou realizações, cada um com a sua personalidade vai estabelecer uma unidade da família, não igualdade, unidade pelas diferenças. Quando aplicamos a humildade em nossa adoração, criamos um ambiente onde todos se sentem valorizados, respeitados e ouvidos. Nós podemos dar uma escuta de cura. Isso nos lembra que adorar a Deus é algo que nós podemos fazer de forma individual, mas também juntos como família, celebrando a graça de Deus e nos reunindo, apesar de nossas diferenças e imperfeições. É quando o exercício do perdão torna todos leves e possível de viver uma vida abençoada. Os pais devem orientar espiritualmente seus filhos, ouvir atentamente seus desafios. Os filhos devem também ouvir, receber instrução de seus pais e assim compartilharem perspectivas e dúvidas. A família então vai perceber o espaço que cada um tem e ambos crescerão, aprendendo a contribuir, a cooperar. Ou seja, será uma cooperativa e não um corporativismo. Aí então vai possibilitar a adoração em família ser uma paz significativa, profunda e que muda completamente a história desta família, porque vai mudar vidas. É muito importante nós colocarmos na nossa rotina como família a primeira coisa que o homem precisa é aprender cada dia a adorar a Deus. É pela leitura da palavra, diariamente, conhecer a palavra de Deus. É pela oração, estar um intercedendo pelo outro e um também apresentando a gratidão a Deus pela vida do outro. É através de um espaço de compartilhamento, tanto das bênçãos como também das decepções. É um momento em que nós nos envolvemos através de dedicação, de serviço e podemos então sentir a necessidade do outro. A adoração em família não é separada da nossa adoração na comunidade e a nossa adoração pessoal. Elas estão intrinsecamente, de forma simbiótica ou de uma maneira muito profunda, ligadas e interligadas. Quando vivenciamos e consideramos a dimensão da humildade e do que precisamos de Deus, nós estamos entrando num terreno promissor, em que a adoração ela vai tornar significativa e satisfatória a nossa existência e vai impactar, como eu disse, a nossa família, a nossa sociedade, de maneira que podemos perceber que famílias ao nosso redor estão sendo fortalecidas por causa do nosso exemplo, do exemplo da nossa família. É uma adoração, então, que ela impacta a sociedade. É uma adoração que agrada a Deus, que não se limita apenas a uma comunidade, uma igreja, uma família, mas ela vai além, irradiando, influenciando e levantando vidas onde todos estão como ossos, como mortos, sem disposição. Em Mateus 5, 13, 16, Jesus fornece a clara imagem de alguém que precisa entender a dimensão da adoração. Quando você começa a entender Mateus, o Sermão do Monte, você percebe que a adoração ela nos conduz a uma dimensão ética comprometedora com o próximo e, sobretudo, com a certeza de que Deus está no controle e que Ele realmente cumpre aquilo que Ele prometeu. Quando adoramos em espírito e em verdade, nossa adoração se traduz em ações que mudam
que faz diferença. Nós somos chamados, então, a sermos aquilo que é a coisa mais linda dentro do seu conceito, sal e luz. Não apenas influenciando, mas, sobretudo, fazendo sabor ser percebido. Nossa fé deve ser uma influência que impede a corrupção como o sal e traz uma qualidade de vida mais rica para uma sociedade que se mantém moralmente perdida, mas que através da luz da tua vida, dos teus princípios, ela vai encontrar a verdadeira realidade que não apenas satisfaz, mas que soluciona e responde às angústias do homem. Além de ser sal, Jesus nos chama a ser luz do mundo. O seguidor de Cristo deve iluminar a sua vida, a sociedade com que convive. Aquele que segue Jesus não anda em trevas, segundo a palavra. Quem me segue não andará em trevas, porque terá a luz da vida, disse Jesus, por causa da medida de justiça e do amor que Deus compartilha conosco, por causa da sua própria natureza. Nossa adoração deve ser uma luz visível, brilhando através de nossas ações e atitudes, implicando no exemplo de amor da nossa parte, compaixão, honestidade, transparência, uma vida cristã ética em todos os aspectos, ou seja, no ambiente de trabalho, na escola, nas interações sociais e com amigos, e como também na nossa família. Precisamos ter ciência ou consciência da necessidade em que essa comunidade a qual pertencemos precisa chegar numa dimensão muito maior para compreender o que é realmente ser um adorador. Uma comunidade que adora, uma família que adora, um cristão, uma pessoa que pensa, que reflete, que é um adorador. Nossas interações diárias são a oportunidade de impactar positivamente as vidas. Então, como nós podemos tratar os outros? Através da nossa adoração, nós conseguimos reduzir conflitos em nós e também naqueles que nos cercam. Uma palavra de encorajamento, um ato de bondade, uma escuta boa pode fazer uma diferença muito grande na vida daqueles que nos cercam. Compartilhando nossa fé e a nossa experiência com Cristo. É uma forma muito simples, apenas dizer para as pessoas como que Jesus transformou a sua vida. E por meio dessa fala você está adorando a Deus. Adorar a Deus impacta a sociedade porque ela vê uma manifestação poderosa de transformação acontecida na sua vida. A adoração na comunidade, na família e pessoal, ela é algo que está intrinsecamente ligado, não isolado. Ela está viva, impactando a sociedade, criando unidade, levando as pessoas à humildade. A comunidade sabe que precisa ser uma comunidade humilde e que socializa seus recursos, suas potencialidades, fazendo diferença no mundo. Então, estaremos vivenciando realmente a adoração. E que Deus, na sua infinita misericórdia e graça, que possamos então continuar neste movimento como igreja viva do Deus vivo, em adoração, permitindo que Ele trabalhe em nossas vidas, em todas as áreas, de maneira a impactar não apenas nós, mas aqueles que nos cercam. E assim nós podermos ver, enxergar um mundo ao nosso redor que pode glorificar a Deus segundo a palavra, para que vejam em vós as boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Esse é o desafio daquele verdadeiro adorador, para que vejam em vós as boas obras e glorifique ao Pai que está nos céus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém, amém, amém.